Meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Quero deixar aqui mais uma palavra para nossa meditação com o tema hoje, tenho fé. Por que devo usar máscara, né? É um tema bem pertinente, né, para o tempo agora que vivemos. Sabemos que há um decreto, né, não sei se em todas as cidades, mas na minha cidade aqui há um decreto que não pode sair sem a máscara. E nós, cristãos, como é que devemos agir, né, diante desse decreto? Devemos obedecer ou a minha fé é suficiente? Acompanhe comigo, vamos lá. Quero ler aqui em Romanos 13, né, do 1 ao 7, e eu vou dar 3 pontos, né, chaves para que eu obedeça a isso. E por que que eu devo obedecer a isso? Vou ler em Romanos 13 aqui, somente 2 capítulos, mas basicamente Romanos 13 ele é do 1 ao 7, ele se encaixa ali. Eu só não vou ler todo para não ficar muito grande. Quero ler aqui, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, por não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Primeira coisa que temos que entender, antes da gente entrar no nosso ponto aqui, é que o Senhor ele não instituiu pessoas, ele instituiu forma de governo. São as leis instituídas. Isso nós devemos obedecer. As pessoas somos nós quem escolhemos. Segundo ponto que Paulo coloca aqui, ele não está falando de. Segunda coisa, Paulo não está falando aqui que para governantes. Paulo está falando aqui para cristãos. E basicamente o que Paulo resume nesses 7 capítulos, nesses 7 versículos é: seja um bom cristão. Todo o livro de Romanos vai falar do comportamento, né? Vai falar acerca da salvação e tudo mais. Então, o que nós precisamos entender o que Paulo está falando seja um bom cidadão. Amém? Dê testemunho. Não seja só um cristão dentro da igreja, seja um cristão fora dele e um cidadão para a sociedade, um cidadão de bem. 3 pontos que precisamos entender. Quando eu falo que eu tenho fé e não preciso usar máscara, eu estou tentando a Deus. É como eu sair num tiroteio, está acontecendo um tiroteio na minha rua, e eu vou lá e com a Bíblia na mão e falo assim, não, eu tenho fé, nenhuma bala vai me acertar. E não, irmãos, é quase impossível você não ser atingido. Deus pode te guardar? Não há dúvida que Deus não possa guardar. Mas se a gente for lembrar, o diabo vai tentar Jesus no deserto e fala, se joga do penhasco, o Senhor te dará anjos para te guardar, não vai tropeçar o teu pé em pedra e tudo mais. E todas aquelas coisas que diz o Salmo. E Jesus repreende ele, fala, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia que Deus podia guardar. Jesus sabia que antes mesmo dele se jogar, já tinha um anjo ali. Jesus sabia disso, porém, Jesus foi para a palavra e falou, não tente o Senhor teu Deus. Então, se você está falando que você tem fé e que você não vai pegar o vírus, não tente o Senhor teu Deus. É o primeiro ponto. Segundo ponto, amor ao próximo. Se você ler os versículos, a partir do versículo 8, vai falar, não deva nada a ninguém a não ser o amor. O amor. Se você tem fé e acredita que o Senhor vai te guardar, glória a Deus por isso. Mas o que você precisa entender é que tem pessoas ao nosso redor, cristãos e não cristãos, que estão tremendamente com medo do vírus. Então, se ela vê você sem máscara, se ela não vê você higienizando as suas mãos, ela irá ficar assustada, ela não vai se sentir segura ao seu lado. Então, por amor ao meu próximo, o que eu faço? Eu coloco a minha máscara. Porque o que eu devo, o que a Bíblia vai falar que eu posso, a única coisa que eu posso dever é o amor. Então, se tem pessoas que não têm a mesma fé que eu, ela vai assustar, ela vai ficar com medo. Então, por amor ao próximo, se você confia, tem tanta fé em Deus e não entende que está tentando a Deus, mas você deve fazer algo, amar ao próximo. Então, por amor ao próximo, eu me cuido, eu coloco a minha máscara, eu me protejo. Terceiro ponto e fundamental, por que não obedecer, né? Não é uma lei, quando a Bíblia fala que nós devemos estar submissos a autoridades, só há um ponto em que nós não devemos submeter, é quando essa lei vai contra os princípios, é quando as pessoas que estão no governo impõem algo que vai contra a Bíblia. Vamos supor, um governante fala, não pode mais ler a Bíblia no Brasil. A gente não vai obedecer como cristão, porque isso não é uma lei fundamentada, é uma lei que aquela pessoa naquele governo estabeleceu. Então nós não devemos submeter àquela lei. Porém, se a gente for fazer um exemplo, tem a lei
que você precisa andar de cinto. O que a lei está fazendo? Está te protegendo, é para sua segurança. Agora, se eu andar sem cinto, há uma grande possibilidade de quando eu sofrer um acidente, eu ficar seriamente ferido por falta do cinto. Tem até aquele slogan, né? O cinto salva vidas. E de fato é verdade. Nós devemos vigiar e devemos sim usar máscara. Por quê? Porque ao eu amar ao próximo, eu também estou me protegendo. Eu também estou fazendo a minha parte como um bom cidadão e submetendo às autoridades. Então, por que não obedecer? Quando eu coloco o cinto, eu não coloco o cinto com medo da multa, eu coloco o cinto porque é para minha segurança. Então, quando eu coloco a máscara, eu não coloco com medo de que eu vou tomar uma multa. Eu coloco o cinto porque eu coloco a máscara porque eu não quero tentar a Deus. Eu coloco a máscara porque eu amo o meu próximo e eu coloco a máscara porque não invade o meu princípio e nem a minha fé e nem a minha crença ali. Amém? Então, se você gostou dessa palavra, dessa breve reflexão aí de Romanos 13, que você possa compartilhar, que você deixe um comentário nesse, se foi útil e principalmente use a máscara e seja um bom cristão e seja um bom cidadão. Amém? Então compartilhe, marque os amigos, deixe um comentário se essa palavra foi útil para você e que Deus possa te abençoar. Amém? Neste tempo, sabemos que o Senhor ele nos guarda em todo o tempo, mas nós devemos fazer a nossa parte. Um último exemplo: se nós estamos estudando para uma faculdade, estamos querendo passar numa prova da faculdade, se eu não fizer a minha parte, não é a minha fé que vai fazer eu passar. Amém? Então, não se esqueça, o evangelho é simples, é nós que acabamos complicando demais. E não se esqueça, use a máscara.